Sejam bem-vindos ao seu programa Em Busca do Amor. Nós queremos falar hoje sobre aquilo que é tão importante na vida do ser humano. A realização sentimental, a realização familiar. Quando a pessoa sofre na vida amorosa, ou quando a pessoa ela tem um ente querido, ainda que não seja o marido ou a esposa, mas um filho, o irmão, o pai, a mãe, que está enfrentando problemas, toca diretamente aos sentimentos, à alma. Não é como um problema profissional que a pessoa deixa lá no trabalho, não é como uma luta que a pessoa enfrenta no cotidiano e aquilo é uma luta que ela sabe que amanhã depois ela vai ultrapassar. E se não der certo também, tudo bem. Mas quando diz respeito aos problemas do amor, da vida sentimental, não dá para simplesmente não se resolver. Por quê? Porque os sonhos que nós temos para a nossa vida, para o nosso futuro, normalmente eles não são construídos para ser desfrutados sozinho, sozinha. Não, toda pessoa ela quer amar e ser amada. Ela quer ter alguém que possa completar os seus dias, que possa fazer parte da sua vida. E quando um relacionamento acaba, quando existe ali uma interrupção no elo familiar, e aquelas pessoas se separam. Então isso causa no ser humano marcas profundas. E talvez você tenha sofrido na sua vida sentimental. Um dos problemas mais comuns, infelizmente, na causa de divórcio, que representa mais de 50%, é a traição. E a traição, na verdade, é um espírito, porque não se explica trair, não se explica enganar. Não se explica a pessoa ela compartilhar a mesma cama, conviver na intimidade de alguém e depois trair. Quer dizer, é uma força muito maligna, muito má. Nós vemos que quando o Senhor Jesus foi traído por Judas, Satanás entrou em Judas. Quer dizer, a influência do mal levou Judas a trair. E talvez você não entende, né? O seu marido diz que ama e trai. Sua esposa diz que ama e trai. Quer dizer, a pessoa ela fala algo, mas as atitudes dela têm provado o contrário. Nós vamos te ajudar a ser livre de tudo aquilo que tem sido a causa da sua dor e do seu sofrimento. Eu vou colocar o depoimento do Carlos e da Selmira. O Carlos ele trazia na vida dele esse espírito de traição, de infidelidade. E você vai ver que houve uma libertação na vida de ambos. E hoje, contra todas as probabilidades, o casal é feliz. E você que até aqui não foi feliz na sua vida sentimental e amorosa, pode se preparar, porque dentro em breve você será muito feliz. Eu estou aqui com a Selmira e o Carlos, que tiveram um passado de muita dor e que, graças ao trabalho da terapia do amor, hoje eles são felizes. Conta pra gente, Selmira, um pouquinho do seu passado sentimental. Pastor, o meu passado sentimental foi muito triste. Foi uma tortura para mim, porque eu casei-me com um homem, porque a gente quando casa é para toda a vida. Então, nesse preciso momento eu posso dizer que sonhamos os dois, mas eu só vivi aquilo sozinha, porque praticamente tudo, os filhos, a casa, tudo era minha responsabilidade, sim, mas não era dividido a dois. Era só a mim própria. Então, eu via uma tortura em mim disso, porque em certas ocasiões eu sempre estive sozinha. Foi durante 5 anos, eu tive 2 filhos, tenho uma filha que neste preciso momento tem 19 anos, e vai fazer 20, e tenho um filho de 13, que esse relacionamento durou 5 anos, e no final, quando o meu filho tinha 6 meses, houve o divórcio. Quando houve o divórcio, como é que você ficou a partir daí? Olha, foi uma tortura para mim, como eu lhe disse, porque eu tinha aquele homem como meu único, eu fazia dele como se fosse o meu Deus. Eu tinha ele como em meu primeiro lugar. Em vez de Deus, eu tinha aquele homem. Por isso, quer dizer que a sua vida não seguiu, você parou ali. Eu parei ali. Eu via tudo, eu tinha meu trabalho, tinha a casa, tinha os filhos. Completamente eu esqueci de tudo. Até dos filhos eu não queria saber, nem da casa, nem do trabalho, nem de nada. Você sofreu com esses traumas após o divórcio quantos anos? 7 anos, pastor.
7 anos. E todos os dias você chorava, se entristecia, se lembrava, como é que era? Era como se fosse um filme, pastor. Tudo aquilo que eu vivi, não há um dia sequer que eu não me lembrasse de tudo que eu vivi com aquele homem. Carlos, no seu caso, como é que foi o seu passado sentimental? Meu passado sentimental, como a Selmeira disse, a gente quando casa é só com aquela mulher. Eu pensava assim, errei também, agora que eu vejo que também tive muitos erros, houve uma separação, eu tive 2 relacionamentos. Nesse primeiro casamento tenho 2 filhos. E então passei muito mau bocado meu e dei à minha família, aos meus pais. Passaram muito também por culpa minha causa, né, da relação que tinha acabado. E então meti-me noutra, né? Porque para conseguir, entre aspas, a gente pensar assim, ultrapassar aquela, eu me coloquei-me noutra que assim, porque eu estava na carne, eu precisava de uma mulher, que era mesmo assim, e então enterrei-me novamente, né? Sofri, passado. Quer dizer, você saiu de um relacionamento sem estar preparado, sem estar bem, entrou no outro relacionamento. Exatamente, entrei outro relacionamento para conseguir ultrapassar o primeiro, que eu nunca consegui. E qual foi o resultado? O resultado é que enquanto tive com o segundo relacionamento, estive sempre preso ao primeiro. Quando acabou o segundo relacionamento, foi quando eu senti foi Deus, assim, Deus livre-nos de coisas que a gente nem sabe aquilo que, o que é naquela hora, você vai saber depois o porquê, da razão do que é. Quando acabou o segundo relacionamento... Também ficou um filho nesse caso. Ficou um filho também. Tenho agora 11 anos. E quando acabou o segundo relacionamento foi posso dizer que fiquei livre. Foi um peso que saiu de cima de mim, do primeiro e do segundo relacionamento. Mas apesar de ter saído esse peso, você continuava a não estar bem, né? Continuava assim, não estava bem porque eu não fiquei novamente sozinho e como eu estava muito... Eu via o mundo como homem e mulher, o homem precisa da mulher, mas eu estava sempre pela parte carnal, eu não via a mulher como se fosse uma empregada. Ela tinha que fazer isso para mim, aquilo para mim, lavar a roupa, passar a ferro. Quer dizer, tinha que haver muitas transformações também em você para você poder dar certo no relacionamento. A terapia do amor te ajudou? A terapia foi a parte fundamental para ver aquilo que eu era, que eu não via, os meus erros, muitos que tinha, e aperfeiçoá-los, ensinou-me a vê-los e aperfeiçoá-los, porque eu não podia ter uma relação nova, aquela que eu sonhei ter, se eu também não mudasse. Então fui ensinado, orientado pelo pastor, pelos obreiros que estavam lá da igreja, a ser melhor, os propósitos que vinham. Vamos ver pela boca dela quem é você hoje. Mas antes de você falar do Carlos, depois desses 7 anos de dor, você começou a fazer a terapia do amor. O que mudou em você antes de você conhecer o Carlos? Muita coisa, pastor. Eu notei os erros todos que eu cometi durante o tempo que eu estava casada. Eu via falhas em mim, todas as falhas que eu tive no casamento, porque antes eu via a culpa toda que era dele, mas passei a enxergar todos os meus erros que eu fazia. E além disso, você conseguiu curar aquelas dores, aqueles traumas que você tinha e aquele sofrimento que você carregava? Eu posso dizer, pastor, que de princípio não foi assim tudo, foi aos poucos. E a principal foi a mágoa que eu tinha do meu ex-marido. Você fez a terapia do amor quanto tempo antes de conhecer o Carlos? Foram 5 anos, 5 anos e meio mais ou menos. E valeu a pena? Muito, pastor. Hoje eu não perco a terapia do amor por nada, porque foi a partir da terapia do amor que eu comecei a ver que a comunhão com Deus é a coisa mais fundamental. Foi a partir da terapia do amor que eu comecei a ter a minha comunhão com Deus. E como é que é hoje o casamento? Quem é o Carlos hoje para você? Hoje o Carlos é um homem que eu nunca pensei que eu deveria encontrar, porque eu sempre pensei que os homens fossem todos iguais. Eu vejo o Carlos atencioso, amigo, amoroso para mim. Eu tenho 2 filhos, como eu disse ao pastor, e o pai dos meus filhos nunca foi um pai presente. E o Carlos é o pai que eles sempre quiseram. É atencioso, é amigo deles, e eles têm um carinho enorme por eles. E como é que ela é para você? Ela é o projeto que eu pedi a Deus para a minha vida, né? Os erros que eu tinha, deixei-os todos para trás. Claro que a gente anda no mundo e estamos sempre a errar,
mas tenho uma auxiliadora que está aqui presente, que se eu errar ou se tiver alguma coisa que não está certa, ela está lá para me ajudar, mas não é acusar, não é apontar. É dizer assim ao Carlos, não é por aí. Estão casados há quanto tempo, Carlos? Vai fazer um ano... As datas das mulheres é que são melhores, né? Sim, pastor. 7 de outubro, um ano. E todo investimento que fizeram na terapia, no altar, só valeu a pena, né? Só valeu a pena. Eu não estou há tanto tempo com ela fazendo a terapia, mas quando quis me pegar mais firme com Deus, algo me chamou para a terapia para ser melhor. Porque algo dizia assim, tu se queres ser melhor, tens que aprender a ser melhor. Isso é na terapia que fui ensinado aí. Que maravilha, né? Por um lado, nós vemos a Selmira que fazia de tudo para ser feliz e não foi. Ela sofreu, ela foi enganada, ela foi traída, ela foi decepcionada. O Carlos também não foi feliz por motivos diferentes, mas nós vemos aí uma raiz espiritual, tanto no Carlos como na Selmira. E assim tem sido. As pessoas querem ser felizes, elas dariam tudo para ser feliz, mas o entendimento, as condições que elas reúnem, não lhes pode proporcionar a felicidade. Quinta-feira agora nós vamos fazer a libertação interior, para que você esteja bem consigo mesmo, na sua alma, e você possa adquirir, através de uma palestra muito especial que nós realizamos na Terapia do Amor, o entendimento, o conhecimento necessário para poder ser feliz, para poder estabelecer a sua felicidade. Quando você entrega-se de corpo, alma e espírito para uma pessoa e proporciona a esta pessoa aquilo que é necessário no cotidiano, você vai colher o melhor. Talvez você está desacreditado do amor por ter sido traída, enganado, por ter se decepcionado com alguém a quem você confiou os seus sentimentos, mas isso não quer dizer que a felicidade não existe ou que você não pode se reconstruir. Primeiramente, reconstruir o seu interior. E quem sabe, estando preparado, preparada, você, a exemplo do Carlos e da Selmira, que tanta dor trazia na alma, vai reconstruir a sua vida. Hoje você não se vê num relacionamento por conta de tudo aquilo que você tem no seu interior, mas uma vez se libertando, com certeza, tudo será diferente. As pessoas muitas vezes dão por garantido, dão como um bem adquirido e deixa de investir no relacionamento. O namoro requer investimento, o casamento requer investimento, um sacrifício diário. Mas a felicidade extraída daí, as conquistas de um relacionamento estruturado, compensa todo e qualquer sacrifício que ele exige para que ele esteja bem. Então não desista da sua felicidade. O que será do seu futuro sem ter um lar, sem ter uma família, sem ter com quem compartilhar os momentos mais felizes? Quinta-feira é o investimento certo, na Terapia do Amor. No nosso Templo Maior em Lisboa, na Rua Doutor José Espírito Santo, 36, eu estarei lhe aguardando 10 da manhã, 3 da tarde e 8 horas da noite. Para falar comigo, agendar um atendimento, se você tiver alguma dúvida, pode ser na nossa rede social, Terapia do Amor Portugal, no Instagram e no Facebook, ou então o nosso WhatsApp, que está sempre aí disponível para vocês, o 910-369-122. Nós vamos a um breve intervalo e eu já volto. O que a imaturidade faz? Faz a pessoa ela ficar comparando o que ela tem com o que os outros têm. Aí eu fico buscando em você a qualidade que eu vi noutra pessoa. Fica vendo o romantismo de ou um e o romantismo do outro. Da outra pessoa, ou o romantismo daquela pessoa. Poxa, mas a Silvia não faz assim, a outra faz. Quer dizer, é imaturidade. Porque a criança é que faz isso, né? Que eu não sou igual a ninguém. Então, se você for esperar encontrar em mim o que você, de repente, viu num filme, numa novela ou no outro relacionamento, você vai ficar frustrada. Agora, se você valorizar o que você tem, que esse é o caminho, você valorizar a pessoa por aquilo que ela é, por aquilo que é importante, então você vai estar sendo madura, você vai estar sendo maduro e você não vai ficar frustrado, frustrada.
Porque às vezes a sensação que você tem é que todo mundo é feliz menos você. Todo mundo tem um relacionamento perfeito menos você. Mas você não está no dia a dia daquele relacionamento. Ah, mas o marido dela, mas a esposa dele. Quer dizer, mas você não está vivendo aquela realidade. A pessoa tem que olhar para a realidade dela. Sim, e uma maneira de nós vermos se a palavra está tendo um efeito da nossa vida não é nós vermos os resultados ao redor. Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas eu sigo a Deus, eu vejo a palavra de Deus e a minha vida não mudou completamente como eu esperava. Eu vejo algumas mudanças, mas não é assim uma mudança tão grande como eu esperava. A mudança tem que acontecer primeiro na nossa maneira de pensar. Aí eu faço a pergunta: o que é que você já mudou na sua maneira de pensar desde que começou, por exemplo, a assistir às palestras? Porque a nossa mente, a nossa maneira de pensar tem que se moldando à palavra de Deus. Porque nós fomos ensinados de um jeito contrário. O mundo, em geral, Hollywood, todas as influências trabalham para dar uma ideia contrária da palavra de Deus. Então, quando eu começo a ouvir a palavra de Deus, eu tenho que me moldando. As minhas ideias vão se desconstruindo. Aquilo que eu antes acreditava, eu começo a questionar. Não, isso não é bem assim, porque a palavra de Deus diz o contrário. As minhas expectativas começam-se a ajustar àquilo que eu realmente conto, que é o que a palavra de Deus me mostra. Então, eu tenho que me ajustar. E eu tenho que me perguntar, o que é que eu já mudei? E não ficar escolhendo, porque às vezes a pessoa pensa assim, ela vê uma palestra inteira e ela diz assim, isso eu concordo, isso eu já não concordo. Isso é muito bom. Isso é muito bom, isso eu vou fazer. Isso aí eu já não faço. Então, quer dizer, a pessoa vai demorar mais tempo. Por quê? Ela não faz porque ela pensa assim, não, eu não acredito nisso, eu não vejo que seja bom. Tá bom, a pessoa está no seu direito. Então, mas quer dizer que isso vai demorar a mudar a vida dela, porque é o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar, que faz a nossa vida mudar. Se a nossa maneira de pensar não mudar, então, consequentemente, a nossa vida vai demorar para mudar também. Um lar sem harmonia nunca será um lar feliz. Disso todos nós poderemos ter a certeza. E qual o apoio para renascer essa paz familiar? Terapia do Amor. Através da página do Facebook Terapia do Amor Portugal, terá acesso diariamente a conteúdos direcionados para os relacionamentos, questões pertinentes de como alimentar uma relação, por exemplo, saber mostrar a opinião e aprender a amar-se a si próprio. Já são mais de 33.000 as pessoas que seguem esta página, faça você também. Acompanhe a agenda de todos os eventos da Terapia do Amor e, para além deste mundo digital, todas as quintas-feiras é dia de participar nesta reunião. Uma palestra que reúne casais e solteiros, todos os que queiram cultivar a harmonia pessoal. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, em Marvila. Para mais informações, contacte através do nosso número do WhatsApp 910-369-122. Tudo que tem sido passado na terapia do amor faz com que as pessoas cresçam, desenvolvam, evoluam, estejam aptas para poder amar e ser amada. Das coisas mais complexas que existem é a vida sentimental. Imagina, duas cabeças, dois pensamentos, pessoas completamente diferentes que se fundem uma à outra e que se tornam uma, porque é um objetivo, é um caminho em que os dois vão partilhar. E isso só é possível com a direção de Deus, quando ambos começam a nutrir os mesmos valores do compromisso, da fidelidade, da honra. Nós temos falado esta semana sobre o combate ao espírito da traição, porque quando Judas traiu o Senhor Jesus, Satanás entrou nele, justamente porque a traição ela é causada por um espírito. Quantas pessoas tiveram seus sonhos, todo o investimento que ela fez num relacionamento, jogado no lixo, foi por água abaixo justamente por causa da traição.
e ela fala, meu Deus, mas o que eu fiz para merecer isso? Se não estava bem, falava comigo, conversava. Mas não justifica a traição. A traição nunca justifica. Mas por que as pessoas traem? Por que as pessoas elas se entregam a uma atitude tão baixa, tão desprezível? Justamente porque elas não estão bem espiritualmente. Elas estão influenciadas por um mal. E essas pessoas também precisam de ajuda. Aí você diz assim, eu é que não vou ajudá-la. Sim, mas e o que foi causado no seu interior? Essas marcas, essa mágoa, essa decepção, esse desgosto, tudo isso você precisa retirar. Então, nesta quinta-feira, nós vamos combater o espírito da traição, do desamor e vamos trazer a você uma direção pela qual você vai encontrar a felicidade que você tanto sonha. Olha só o que diz este texto bíblico. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Tudo aquilo que tem sido motivo do seu sofrimento, da sua decepção, Deus ele vai revelar que é algo espiritual, invisível. É uma luta que faz com que você muitas das vezes perca, porque não reúne as armas espirituais. E as trevas que estão por detrás do seu sofrimento vão ser dissipadas pela luz. Quando você está na luz, tudo é mais claro, você vê tudo com clareza, diferente de quando você está nas trevas. Você hoje não vê uma forma de reconstruir o seu casamento, hoje você não vê uma forma de ter um futuro sentimental feliz, constituir uma família, mas quando a luz, ela brilhar na sua vida, nesta quinta-feira, na Terapia do Amor, tudo vai ficar mais claro e com certeza você vai alcançar a sua felicidade. Ainda que você nunca tenha participado, esteja conosco quinta-feira. Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem. Se quiser agendar um atendimento também, você pode falar conosco pelo WhatsApp, que é o 910-369-122. Ou então você pode curtir a nossa rede social Terapia do Amor Portugal e nós estaremos postando conteúdos que certamente lhe ajudará, tá bom? Obrigado a todos pela companhia, um forte abraço e até a próxima.